É interessante que ninguém fala das coisas ruins, problemáticas, negativas de Paris, na França. Quando se fala alguma coisa de Paris, logo se imagina a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, Cidade de Luz maravilhosa, glamourosa, apaixonante. Mas ninguém comenta sobre a parte podre, a parte ruim de você andar em Paris. Paris é uma cidade milenar, a cidade mais populosa da França, com seus estimados 2.150.000 habitantes. Aliás, muito pequena se comparada com as cidades do Brasil, como o Rio de Janeiro, que tem em torno de 6.200.000 habitantes, sem falar de São Paulo, com seus 11.400.000 habitantes. Paris é uma das cidades mais caras do mundo, mas por conta do seu considerável papel político e econômico, é também uma das cidades mais importantes na história do mundo. E, de qualquer maneira, mesmo com problemas, é uma cidade lindíssima, lindíssima, que vale muito a pena conhecer. Mas vamos ao que interessa. Veja esse vídeo até o final, que você certamente vai entender. Mas vamos em frente. Andar de metrô é melhor. Com a ajuda dos nossos amigos e anfitriões, eu comprei 2 cartões de passagens válido por 7 dias, chamado Navigo, que dá direito a viajar em qualquer meio de transporte dentro da cidade quantas vezes quiser. 40 euros cada, mas vale a pena, porque se fôssemos pagar a cada saída, seria muito mais caro, porque saímos muitas vezes. O meu conselho é que compre sempre esse Navigo, mas se não quiser, pode até comprar o bilhete em cada estação que for embarcar, mas como eu falei antes aqui, é muito mais caro, né? É comum que aconteçam vistorias dos guardas de transportes públicos para checar se a pessoa pulou ou não a roleta, né? Penetra não é só no Brasil que tem, não. Então, depois de passar o seu bilhete na catraca, guarda o bilhete num lugar seguro que esteja facilmente à mão até a sua saída, porque, como eu disse, pode ser solicitado para verificação. Outra coisa importante, esteja sempre atento à cor e ao número da linha, além do nome da estação que você pretende ir. O metrô é um meio de transporte muito eficiente e útil por lá. E o sistema é simples. No entanto, existem muitas linhas e destinos e, por isso, sempre tenha certeza de onde está indo para não parar no lugar errado. Porque se por acaso precisar de uma orientação de onde seguir, para onde ir, vai se lascar. Detalhe, o parisiense não tem paciência para dar informação a turista, por incrível que pareça. Numa cidade que vive e respira turismo, o povo, de uma maneira geral, não tem a menor boa vontade de te ajudar. É verdade. Ainda mais se você fala inglês. Eles têm essa rixa por lá com os ingleses. Aliás, essa rixa já vem de séculos de guerras, né? Vamos lá. A maioria das atrações oferece a venda de ingressos por meio da internet, até mesmo com hora marcada, inclusive, né? Isso faz com que você evite filas enormes e ganhe muito tempo durante essa viagem a Paris. Mas mesmo assim, com os ingressos comprados e marcados, você ainda vai enfrentar filas por lá. Vamos andando pelas ruas. Fique atento para não cair em determinados golpes que muitos praticam por lá. Você vem andando pela rua, feliz e satisfeito, e é abordado por um grupo de mulheres que te pedem para assinar uma determinada lista, como se fosse um abaixo-assinado. É golpe. Você assina e elas então começam a te cobrar um determinado valor, alegando que você concordou em assinar, e fazem um maior barraco. E aí juntam outros golpistas também, homens, que podem te constranger a tal ponto que você acaba pagando. O mesmo ocorre quando eles te colocam uma pulseirinha decorativa no braço e você, crente que é uma cortesia simpática, né? Aceita. Danou-se. Fazem o mesmo barraco cobrando a pulseira, que é descartável, você não pode tirar, se tirar, estraga. Nessas situações, o melhor a fazer é dizer não, e sair andando. Eu fiz isso várias vezes dizendo não, je ne vais pas, je ne vais pas. O que quer dizer? Não, eu não quero. O clima de insegurança em Paris não é só em relação ao medo que eles têm de terrorismo, mas em todos os lugares turísticos tem placas. Cuidado com os pickpockets. Pickpockets são os batedores de carteira e tem muito isso por lá. Tava achando que é só no Brasil que tem trombadinha, né? Descemos do metrô na estação indicada por a nossa amiga Carol e é claro que a gente se perdeu, né? Custou muito para achar a direção correta e com muito custo
um bom samaritano francês resolveu nos ajudar e nós chegamos até o Museu do Louvre. Lá dentro, para variar, alguns contratempos. E se você não tiver uma mínima noção da língua, não vai entender patavina do que é. Para isso, eles alugam audioguias, que são aparelhos portáteis, né, para tradução de línguas estrangeiras, parece um celular, informando sobre as obras expostas no museu, que não é barato não, é caro. Depois de percorrer diversas alas, corredores, tentando achar as obras de Leonardo da Vinci, acreditem, diversos atendentes do museu não souberam explicar onde estavam os outros quadros, além da Mona Lisa. Não é incrível? Perguntamos a vários deles e ninguém conseguia se comunicar, porque simplesmente só falavam francês. Em Paris, no Museu do Louvre, depois de várias tentativas, veio um atendente que falava inglês e espanhol, o que foi bem mais fácil para nos ajudar, né? A partir daí, nós achamos os quadros que a gente queria ver, que são esses aqui. Na saída, mais um exemplo do péssimo atendimento. É impressionante. Paramos numa lanchonete, na saída do Museu do Louvre, mas dentro do museu, e eu pedi 2 salgados lá com apenas um refrigerante, e veio num copo de plástico. Um pouco mais rígido do que o plástico comum, mas de plástico. Eu pedi à atendente da lanchonete se podia me dar o outro copo, e ela respondeu alguma coisa que eu não conseguia absolutamente entender nada. Eu mostrei que não tinha entendido, e a sujeita simplesmente começou a me tratar com uma impaciência e virou as costas. Aí eu fiquei danado e comecei a esbravejar, porque eu só pedi um copo de plástico. E comecei a chamar ela de mal educada, mas ninguém entendia. Até que veio uma senhora que estava perto e, em muito mau português, me avisou que a tal estava dizendo que só podia dar um copo. Se quisesse outro, eu tinha que comprar outro refrigerante. Pô, um copo de plástico. Eu agradeci e desisti. O problema não é me dar o copo, foi a maneira grosseira com que ela me tratou, porque eu não entendi o que ela falou. Aliás, ela não era francesa, até porque falava um francês meio arrastado. É mole. Outro caso, saímos do Louvre, felizes e satisfeitos, fomos na direção da Torre Eiffel, andando, que dá para andar. Tinha estudado o roteiro, e cruzamos o Jardim de Tuileries, um jardim lindo e famosíssimo também. Um lugar muito bonito. Resolvemos, no meio do caminho, no meio da passagem pelo jardim, parar e tomar um chopp. Entramos num restaurante aberto, né, com muitas mesas, semelhante aos barzinhos que a gente tem aqui em beira de praia. O atendimento foi daquele tipo barriga de minhoca, sabe como é que é? Mais baixo, impossível. Isso porque eu tentei sentar em um determinado local, lá num grupo de mesas, e o garçom disse que eu não podia sentar ali, a não ser que eu fosse almoçar. Aí eu falei que não tinha entendido o que ele falou, aí ele respondeu em espanhol, porque ele falava espanhol. E ele disse que eu não podia almoçar ali, eu não podia sentar porque tinha que almoçar. Eu falei, tá bom, tá bem, está bem, está bem. Para não me aborrecer, nós sentamos aonde? Aonde? Aí ele explicou, mandou sentar lá na ponta, quase no meio do caminho, na passagem das pessoas lá. Eu fui para não me aborrecer, sentamos, ele indicou, e depois de tomar os 2 chopps, eu pedi a conta. Para meu espanto, 20 euros. Nós só bebemos 2 chopps. Sabe lá o que é isso? 20 euros? Aí vem a dica. Vivendo e aprendendo. Tinha que ter visto o cardápio antes. Nunca deixe de ver o cardápio antes de pedir qualquer coisa. Se estiver procurando economizar, quando estiver entrando numa lanchonete para comer, procure ficar de pé junto do balcão, ou nasquelas banquetinhas, né? Junto aos balcões, e assim você não paga nenhuma taxa de serviço do garçom e você pode olhar o cardápio e saber quanto vai gastar. Em serviços de garçom e até em táxi, é muito comum pagar entre 10% e 15% de gorjeta lá em Paris. É quase que obrigatório. Por isso, você deve evitar gastar esse seu dinheirinho nessas coisas extras. Achou que os famosos 10% do garçom era só no Brasil, né? Mas vamos lá. No dia seguinte, passamos uma situação no mínimo estranha quando pegamos o metrô para ir conhecer a famosa igreja Sacré-Cœur. Muito famosa, né? Sacré-Cœur. E no Brasil, inclusive, uma escola, tem no Rio de Janeiro, eu sei que tem, chamada Sacré, só que se pronuncia errado. As pessoas falam Sacré-Cœur, mas não é Sacré-Cœur, é Sacré-Cœur, que quer dizer Sagrado Coração, que fica no alto de uma ladeira, muito bonita por sinal. Subimos a ladeira enorme, e quando chegamos lá é que nós vimos que tinha um bondinho, que é chamado de funiculé, tipo um trenzinho de encosta, né? Que também tem esse nome em outros países até, funiculé, que nós podíamos ter usado com aquele cartão Navigo que dá direito. Mas paciência, tudo certo. Já estávamos lá em cima. Quando saímos da igreja, fomos procurar o famoso Muro dos Eu Te Amo. É um local onde tem inúmeras mensagens de amor, mas uma infinidade de mensagens de amor e que as pessoas deixam quando visitam, né? E tem também ali no local diversos artistas trabalhando ao ar livre, fazendo quadros. É muito legal, nos indicaram para procurar.
Aí a coisa ficou complicada porque ninguém sabia informar onde era. Andamos para um lado, andamos para o outro lado, descemos de funicular e depois descemos a tal ladeira a pé até perto da estação do metrô, procurando o tal muro. Acredite, parisienses simplesmente não sabiam o que era e muito menos como chegar lá. Mas isso não foram só as pessoas passando e a gente perguntando, não. Até o dono de uma loja de roupa que simplesmente disse que não conhecia. E com muita má vontade, um jornaleiro disse e vê lá em cima, procurar lá por cima. Resolvemos tomar um café. Vi que o atendente da cafeteria estava falando espanhol com outra pessoa. Aí eu falei, opa, conversei com ele e este sim, muito gentilmente, falou que realmente tinha que voltar lá na Sacré-Cœur e seguir para a esquerda de quem olha para ela. Aliás, ele não era francês, tá? Ele era latino. Dessa vez subimos de funicular, percorremos o local e, pasmem, não encontramos o tal muro, porque não tem nenhuma placa indicativa. Nada. Nem precisa dizer que nós desistimos, né? Lembra que eu falei aqui antes, lá atrás, que complica se você falar inglês, porque eles têm uma rixa? Pois é. Você consegue ir a Paris falando somente inglês, mas muitos moradores da cidade não recebem isso muito bem. Por isso, se for possível, evite falar essa língua. Caso seja necessário, fale inglês, mas deixa claro que você é brasileiro e sempre introduza algumas palavras em francês como bonjour ou merci, respectivamente, que quer dizer bom dia e obrigado. Assim você vai ver que eles ficam bem mais receptivos. Outra dica: evite comprar em loja de souvenir. Não há nada de errado você comprar em lojas de souvenir voltadas especificamente para turistas, seja por conveniência, seja porque você quer encontrar uma peça de recordação parisiense. Mas se você está procurando presentes ou itens para te lembrar da sua maravilhosa estada em Paris, não concentre toda a sua energia nessas lojas. Lembre-se, muitas vezes elas têm preços superfaturados e muitos produtos chineses. Você é crente que está comprando um produto francês e está comprando um produto chinês. Por isso, experimente conhecer as ruas nos bairros, né, um pouquinho afastados dos pontos turísticos, que você vai encontrar artigos com valores bem mais em conta, porque são lojas comuns para os próprios moradores da cidade. Isso você encontra no Brasil também. Você vai no Pelourinho e procura uma loja para comprar alguma coisa de recordação de Salvador, você vai pagar muito mais caro do que se você estiver na área do comércio, que é uma área de comércio comum em Salvador, e comprar uma lembrança. Evidentemente que a diferença de valor é grande. Muita gente chega a Paris com a ideia de que vai fazer compras na Avenida Champs-Élysées. É uma das avenidas mais famosas de Paris. Mas o que muitos não sabem é que ela é um lugar de artigos de luxo. E são caríssimos. Por isso, se você quer evitar gastar todo o seu dinheiro, fuja das compras por lá. Nós passeamos pela Champs-Élysées, mas não compramos nada, é evidente. Até paramos num McDonald's. Pois é, sair daqui do Brasil e entrar no McDonald's da Champs-Élysées é uma coisa diferente, né? E, aliás, lá o McDonald's é verde. Sim, lá a cor do Mac não é vermelha como é aqui, é verde. Minha esposa comeu um suculento macarrão. Sabe o que é macarrão? É um docinho conhecido por sua massa de amêndoas. Apesar da maioria das pessoas acreditar que o doce tem a sua origem na França, diz a lenda que os macarrões vieram da Itália. Foram trazidos para a França em 1533, quando chefes italianos de Catherine de Médici levaram essa receita para o casamento dela com o rei Henri II. Né? Pierre de Fontenay fundou a famosa patisserie parisiense, a La Dourée, que na realidade é uma doceria sofisticada. E foi nela que o ex-biscoito, que inicialmente ele era um biscoito, e atual docinho, virou uma febre mundial, porque ele incluiu o recheio. Né? O biscoito era formado de duas metades, originalmente assim, e ele incluiu o recheio nessas duas. Isso é que deu esse sucesso todo. Né? Dali nós saímos do McDonald's e fomos continuando andando pela Champs-Élysées e chegamos ao Arco do Triunfo, que ele fica numa rotatória um pouco mais adiante. Nós não conseguimos chegar nem perto por causa da chuva, mas chovinha muito, e nos contentamos em fotografar da esquina mesmo. No outro dia, nós fomos ao Palácio de Versalhes, que foi construído pelo rei da França, Luís XIV, e foi residência e centro da corte durante vários anos.
e é deslumbrante. Tem uma série, inclusive num desses aplicativos de TV, tipo streamer, chamada Versalhes, que conta muito fielmente a vida de Luís XIV e fala muito porque vivia no castelo de Versalhes. E eu recomendo que vejam. Na realidade, o nosso contratempo lá não foi causado por ninguém. É que começou a chover tanto que eles fecharam o Palácio de Versalhes e nós tivemos que nos contentar em ficar em frente ao jardim imenso que tem lá, magnânime, muito grande, e que é simplesmente fantástico. O que eu faço de recomendação é que antes de pegar o trem e ir até lá, porque realmente é muito longe, você verifique se está realmente aberto, já que não havia nenhuma indicação nesse sentido. Mas até aí, tudo certo, pode acontecer, faz parte. E eu repito, é muito lindo, por fora, muito lindo. Imagina como deve ser lindo para quem visita por dentro, né? Fomos também ao Jardim de Luxemburgo, outro ponto turístico estupendo de beleza, onde até almoçamos. É hábito que eles têm lá de você comprar uma comidinha numa lanchonete, foi o que nós fizemos, ou até em mercados ali por perto, e sentar nos parques para comer. Então nós fizemos isso lá no Jardim de Luxemburgo e passamos algumas horas ali curtindo aquele jardim muito grande, muito bonito. Nós fomos também à Catedral de Notre Dame, mas ela estava no final das obras, não era permitido entrar. E, para variar, chovia muito, então nós tivemos que nos contentar em tirar umas fotos ali do lado de fora, né? Afinal das contas, nós tivemos oportunidade nesse passeio a Paris de conhecer outros locais, como o Panteão, a Universidade Sorbonne, e no final de tudo nós fomos até a Euro Disney, que fica bem perto da casa dos nossos amigos, onde nós estávamos. Fica na estação de metrô seguinte à da casa deles. Nós estávamos em Bussy-Saint-Georges e a Disney é na estação seguinte. Passeamos um pouquinho por lá, que também tem um ambiente muito legal, uma atmosfera de alegria e contentamento que realmente é contagiante. Mas nós não entramos nas atrações, apenas ficamos nas áreas iniciais que são comuns e é permitida a visitação sem pagar nada. E fomos, porque, como eu já disse, era perto e muito fácil de chegar, não ia perder a oportunidade de conhecer alguma coisa da Euro Disney, né? É uma cidade lindíssima, é mágica. Você andar pelas ruas, passeando em lugares que foram palco de inúmeros fatos da história, na margem do Rio Sena, o Museu do Louvre, o Arco do Triunfo, o Palácio de Versalhes, o Jardim de Tuileries, mesmo com esses pontos negativos que eu mostrei aqui, vale muito a pena você economizar para fazer essa viagem. Vale muito a pena. Faz esse esforço, você não vai se arrepender, mas fique atento aos problemas, né? Eu fico por aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal, clica no joinha e até o próximo vídeo.